Nesse vídeo eu trago mais um capítulo do meu livro Caminhos e Estradas e Rodovias em Santa Catarina. Dessa vez é o capítulo 10, Estrada Federal de Florianópolis a Joinville, definindo o eixo dinâmico. É a rodovia ali que liga Florianópolis a Joinville, né? Muito conhecida, a BR-101, o trecho norte da BR-101. Então eu divido em períodos, em séculos para estudar essa estrada. Primeiro, do século XIX, chamada Estrada do Litoral da Terra Firme. Depois, no século XX, a Estrada de Itajaí. Depois, nos anos 30 e 40, chamada Estrada Federal Florianópolis-Joinville, que é o título deste capítulo. Na sequência, a BR-59, nos anos 60, até o último plano rodoviário. Depois, BR-101. E atualmente é conhecida como a rodovia Mário Covas. Então, convido a todos para, nesse passeio, conhecermos o que foi essa estrada do litoral da Terra Firme, hoje a rodovia Mário Covas, no norte de Santa Catarina. Eu estou aqui em Florianópolis. Então, quais estradas que partiam de Florianópolis? Nenhuma, porque não dá para chegar em Florianópolis, é uma ilha, mas partia a estrada para Laje, de São José da Terra Firme. Depois, atravessava pela balsa. Ou chegava aqui a estrada litoral, vindo de Laguna. Também daqui partia a estrada litoral da Terra Firme, em direção ao Itajaí. Ou depois, a BR-101, Laguna, Florianópolis, Joinville. Aqui no Aqueduto de São Miguel, nas margens da BR-101, Estrada do Litoral da Terra Firme, Estrada do Itajaí, Estrada Federal Florianópolis-Joinville. Eu estava procurando o local para poder falar sobre as três estradas aqui do litoral. A chamada Estrada do Litoral da Terra Firme, a Estrada do Itajaí e a Estrada Federal Florianópolis-Joinville. A BR-58, BR-101, olha só, movimento intenso da BR. E eu achei esse local. Aliás, todos sabem que esse local representa isso. Estou aqui diante do Aqueduto de São Miguel, aqui em Biguaçu, ou na antiga vila de São Miguel, vila fundada pelos açorianos já, da primeira leva de imigrantes açorianos que chegaram na capitania de Santa Catarina, perto de 1748, 52, foi fundada aqui em 1777. Aqui é o palimpsesto da história, aqui são as camadas. Esse aqueduto foi construído no século XVIII para abastecimento de águas dos navios que atracavam aqui na região. Segundo a informação que está aqui, explicativa, extraída de Walter Piazza. Aqui é o palimpsesto, como eu falei, as camadas. Por quê? Porque se eu retirar a BR-101, cavar um pouquinho mais, eu vou ver traços da estrada de Itajaí, aquela construída pelo governo catarinense no início do século XX, entre Biguaçu e Tijucas. Os relatórios falavam muito desse trecho de Biguaçu e Tijucas. E aqui está muito próximo ao mar, está a alguns metros do Oceano Atlântico. Então aqui passavam, essa é a grande evidência. Mas se eu cavar um pouquinho mais, eu vou achar pegadas dessas tropeadas, dessas boiadas que passavam, que vinham de longe, vinham da colônia de Sacramento, passava aqui por Desterro, por São Miguel, por essas comunidades, precisavam se abastecer
né? Sempre é um entreposto, sempre é um pouso. Então paravam em São Miguel, depois iam para Ganchos. Então aqui, talvez nesse pequeno local tombado pelo Patrimônio Histórico, que o aqueduto foi destruído com a chegada da BR-58, mas hoje ele é tombado. De vez em quando eles dão uma arrumada, de vez em quando fica um pouco abandonado, deixado de lado, mas estão sempre mexendo. Então aqui concentra-se esses movimentos dos caminhos, uma síntese desses caminhos. Então nesse lugar aqui concentra esses três tempos. O tempo que hoje aqui é o tempo rápido, o tempo do relógio, o tempo que tu não é senhor do seu destino, como fala o Gilberto Freire na Concepção Empírica do Tempo. O outro tempo, um tempo mais lento, né? E um tempo mais lento ainda, é o tempo ibérico. Então, aqui na comunidade, na verdade, aqui no aqueduto de São Miguel, trechos da BR-101, da Estrada do Itajaí e da Estrada do Litoral da Terra Firme. Estou aqui em Governador Celso Ramos, antiga comunidade de Ganchos. Esse litoral aqui, estou de frente para um mar maravilhoso, bonito. Para quem conhece, sabe que muito bem que aqui essa comunidade, essa beira-mar é muito bonita. Aqui é uma península, né, de Santa Catarina, colonizada por açorianos e um monte de coisa que já foi escrita por várias paisagens, várias fotografias. Então, Ganchos, o governador Celso Ramos é bem conhecido sobre esse aspecto. Mas o que eu quero falar aqui é de outra coisa. Estou falando de estradas, né? Então, eu vou falar de estrada. Que estrada que passa por aqui? Qual é a estrada que o governador Celso Ramos, para quem conhece o mapa, é uma pequena península do território catarinense, né? Se esperasse mais alguns 1000 anos e virava uma ilha. Então, aqui passava a estrada do litoral da Terra Firme, né? Dava uma volta grande, para quem dá uma volta grande. Aqui passava em Ganchos, o movimento de tropa no litoral aqui no norte foi pouco, né? Porque depois que abriu o caminho via Sorocaba, mas passavam animais que vinham do sul, em direção a Curitiba, por exemplo, em direção à Estrada Três Barras. Nos relatórios que eu li, que tive acesso, em algumas obras raras, fala que a estrada foi aberta já no 1776, se não me engano. Foi aberto um caminho, uma trilha, né? Porque primeiro é uma picada, uma trilha, vem um caminho vem uma estrada vem uma rodovia. Eu estou aqui em Tijucas, nas margens do rio Tijucas, e atrás de mim está a ponte Bulcão Viana, inaugurada em 1930. Esta ponte faz parte das obras da chamada Estrada do Itajaí. Quando eu fui escrever meu artigo intitulado Estrada Federal Florianópolis a Joinville, definindo o eixo dinâmico, eu tive dificuldade em encontrar que obra era esta, porque quando eu pensei sobre a Estrada Dona Francisca, Estrada Dona Francisca, sei lá, de Lages, Estrada de Blumenau Curitibano, Estrada do Litoral Sul, todas tinham um nome, todas tinham um projeto, todas mais ou menos estavam definidas, Estrada da Mata, mas de Florianópolis a Joinville não tinha uma estrada específica, não tinha um projeto específico, faltava definir. E eu até deixei de lado esse artigo, não tinha interesse em publicar, mas de repente, não, vou reunir todos os artigos, publicar um livro e falta então esse trecho norte, essa estrada litoral norte. E fui revirando as minhas fontes, e não encontrei um projeto específico. Daí eu fui entender melhor, né, que a coisa era fragmentada, né, de Joinville para Florianópolis, vinha dos anos 20, por exemplo, dos anos 30, vinha de Joinville, Jaraguá, Pomerode, Blumenau, Itajaí, Florianópolis. Não passava nesse trecho entre Joinville e Itajaí.
Mas o governo estadual, a partir dos anos 10, dos anos 20, com o início da era rodoviária, começou a construir a chamada Estrada do Itajaí. Era esse nome que tem nos relatórios, né? E mais um título do meu artigo é Estrada Federal Florianópolis a Joinville, porque eu achei esse nome também no relatório, porque eu também achei no século XIX um título da estrada chamada Estrada do Litoral da Terra Firme. Então eu defini e dividi esses estudos sobre essa estrada do litoral norte, né, em 3 momentos, que eu chamo Estrada do Litoral da Terra Firme, século XIX, Estrada do Itajaí, no início do século XX até os anos 30, por aí, que é assumida pelo governo estadual, que é então Florianópolis e Itajaí. Depois, a partir dos anos 40, 50, com os planos rodoviários, planos nacionais, então já diferente. É Estrada Federal Florianópolis, Joinville, BR-58. Entre Tijucas e Porto Belo ainda é possível fazer o trecho da antiga estrada do Itajaí, vindo para o interior. Estou aqui em Itajaí, na minha frente a balsa que faz a ligação entre os municípios de Itajaí e Navegantes, cruzando o rio Itajaí-Açu. Travessia do rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, pelo ferryboat, ou melhor, pela balsa. O projeto da Estrada Federal Florianópolis a Joinville não estava previsto passar aqui pela freguesia de Nossa Senhora da Penha, mas com certeza a Estrada Litoral da Terra Firme passava por aqui. Antes da inauguração da BR-101, no trecho entre Joinville e Florianópolis, esse percurso era feito a partir de Joinville, vindo até aqui Jaraguá do Sul, seguindo Blumenau, Itajaí, Itajaí, Florianópolis. Olha só, é um desvio, né? Na verdade, esse era o caminho antes, né? Porque passava pelas cidades. Não havia essa ligação entre Itajaí e Joinville. Com a inauguração da BR-101, no final dos anos 60, início dos anos 70, então deslocou-se esse movimento, esse fluxo, né, para a BR-101, para o litoral. Isso não significou que a cidade de Jaraguá do Sul entrasse num processo de regressão econômica pelo fato de não ter mais esse fluxo, né, de pessoas e automóveis, passando mercadorias por aqui. Não teve essa relação. Pelo contrário, né, a dinâmica econômica de Jaraguá do Sul vai ser impulsionada mais a partir dos anos 60, anos 70, com as grandes indústrias metalmecânica, têxtil vestuário, né, a VEG é dos anos 60. Né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer em dinâmica regional e transporte, a presença ou a ausência dele, né? Porque temos que entender, como já falei inúmeras vezes, as múltiplas determinações na dinâmica regional e na sua relação com o transporte. Estrada Federal Florianópolis a Joinville, definindo o eixo dinâmico. Por que definindo o eixo dinâmico? Porque Joinville é o grande centro dinâmico da economia catarinense, o coração do capitalismo em Santa Catarina, como ele chama aqui a Manchester catarinense. Então, a Estrada Federal Florianópolis-Joinville foi significativa para aumentar esses fluxos, né, de toda essa região mais desenvolvida, mais próspera de Santa Catarina, né?
O caminho antes, como já falei, ia Jaraguá do Sul e Blumenau até Itajaí. A Estrada Federal Florianópolis-Joinville ajudou a impulsionar esse dinamismo na cidade de Joinville, porque já estava presente desde o final do século XIX, no século XX, dentro do Complexo Ribateiro, presença da Estrada Dona Francisca, da ferrovia, proximidade com o porto, vários outros elementos que impulsionaram esse dinamismo. A Estrada Federal, BR-101, então, fez parte desse movimento que impulsiona e que puxa a economia para a prosperidade econômica. Estrada Federal Florianópolis a Joinville, definindo o eixo dinâmico. Aqui, no Aqueduto de São Miguel, em Governador Celso Ramos. Em Tijucas, em Porto Belo, em Itajaí, em Navegantes, em Nossa Senhora da Penha, em Joinville.